Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 8 de agosto de 2022. A nossa leitura hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 22 a 27. Mateus, capítulo 17, 22 a 27. Antes da leitura, fale com o Espírito Santo e peça a Ele a luz, a graça, a força necessária para você viver bem esta palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ainda dentro da nossa leitura, é o momento de tentarmos perceber as palavras aqui contidas, também os ensinamentos desta leitura, desta palavra. Eu acho muito interessante este evangelho porque ele, de certa forma, distingue duas realidades, né? Uma muito espiritual, outra bastante humana, inclusive. E esses dias eu estava pensando, puxa, se alguns ateus dizem que Jesus era apenas um homem, né? Se fosse apenas um homem, mesmo assim ele seria de uma grandeza infinita. Veja só por quê? Porque ele tem aqui ciência daquilo que está prestes a ocorrer com ele. Ele fala exatamente, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, matarão e no terceiro dia ressuscitará. E é engraçado porque mesmo os apóstolos ouvindo isso, né, eles estando cientes do que estava para acontecer, parece que nesse dia eles não prestaram atenção, né? Porque depois eles estavam perdidos, trancados com medo lá depois da morte de Jesus, né? Parece que eles não tinham entendido essa ressurreição ainda. E esse é um alerta para nós, né? Às vezes nós não prestamos atenção no Evangelho, por isso não sabemos o que está prestes a acontecer, não sabemos achar solução para a nossa vida, não sabemos achar conforto em Deus, queremos as coisas do nosso jeito mundano, queremos que as coisas se enquadrem na nossa cabecinha mundana. E aí, evidentemente, ficamos tristes, desapontados e achamos que Deus nos abandonou. Quando, no fundo, Deus sabe de tudo e basta você prestar atenção nas coisas de Deus. Outra realidade muito bonita é que Jesus tem uma sensibilidade, né? Veja só, eles falaram com Pedro sobre o imposto, mas Jesus já captou. Seja pelo viés da divindade, né, que sabe de todas as coisas, seja pelo viés da percepção humana de Jesus, que era um homem muito sensível, ele estava atento às coisas. Nós temos que estar atentos às coisas do nosso dia, sabe? Às vezes a gente está tão focado no nosso umbigo que nós esquecemos de ver o que os outros estão vivendo. É como se Jesus, nesta hora, também estivesse atento a Pedro. Sabe, ele lá na dele, mas alguém falando com Pedro e ele, opa, é meu discípulo, o que está acontecendo ali? Ele percebe e depois ele vai lá e ajuda Pedro a resolver a situação. E nesta hora de ajudar a resolver a situação,
Algumas realidades ainda nos chamam a atenção. Jesus não foge da responsabilidade dele. Às vezes nós achamos que podemos fazer de qualquer jeito as coisas aqui, porque afinal de contas queremos a pátria definitiva. Cuidado, Jesus não fugiu da sua responsabilidade. Ele fez o que tinha que ser feito e ainda mais pensando nesse bem comum, porque o imposto em si, ele deve ser feito, usado para o bem comum. Então, evidentemente que o nosso coração não está preso às coisas aqui desta pátria, está na outra pátria conquistada por Cristo para aqueles que nele acreditam. Contudo, assumir a nossa responsabilidade nesse mundo é muito importante. E para finalizar essa reflexão, eu acho lindo quando Jesus, aqui na última frase, ele nos dá de certa maneira de novo a fórmula dos milagres. Veja bem, ele pede 7 vezes, 7 coisas a Pedro. Ele dá uma direção movida por 7 verbos. 7 já é o número da perfeição. E esses 7 verbos dão a entender que se Pedro não faz exatamente o que está acontecendo, não vai acontecer um milagre. Olha como Jesus é incrível. É incrível. Ele deixou esmiuçado. Eu vou ler aqui para você ver. Olha só. Para não escandalizar essa gente. Vai ao mar. Primeiro verbo, vai ao mar. Se você não for ao mar, não tem milagre. É lá que está o milagre te esperando nesta hora. Lança o anzol. Não adianta ir no mar e esperar o peixe pular no barco. Era para lançar o anzol. Eu precisava lançar o anzol. Lançar o anzol, ir ao mar não era nada. Não era sinal ainda, não tinha comprovação de milagre. Lançar o anzol, sem isso não teria milagre. Mas lançar o anzol não tinha nada a ver com dinheiro ainda. Abre a boca do primeiro peixe. Abre a boca, que tu pescares. Ou seja, não é para roubar peixe de outra pessoa, não. Do peixe que tu pescar, da obra que tu fazer. Ali tu encontrarás. Quer dizer, tem que até dar uma procuradinha. Encontrarás uma moeda. Pega então essa moeda, porque não adianta olhar também e dizer, aqui tem moeda. E vai entregá-la a eles. Então, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca, tu pescares, tu encontrarás 5, pega então 6, vai entregá-la 7. Olha que lindo, né? Que lindo. Os 7 verbos do milagre. Mas esses 7 verbos do milagre significa, não evidentemente que nós vamos fazer exatamente isso para ter milagres, mas entender que 7 é a perfeição e que talvez Deus espera muito movimento de nós para que os milagres aconteçam dentro da nossa vida. É preciso então não fugir, enfrentar as realidades. E olha, dentro de uma realidade normal, eu não sei se as pessoas se dão conta que é um grande milagre. Ali aparece então a moeda. Evidentemente que é um milagre que foge, é muito extraordinário, foge da normalidade, né? Quer dizer, como a gente vai achar moedas na boca de peixes? Mas aqui está nos ensinando que precisa de uma ação para acontecer. Quem sabe, algum exegeta vai dizer que não é que o peixe continha uma moeda dentro, mas o peixe talvez valia uma moeda. Aquele peixe talvez vendido e trabalhado dava para pagar o imposto e assim por diante. Eu acredito que dentro do peixe tinha de fato uma moeda, porque Jesus faz milagres extraordinários acontecerem, mas precisou de toda esta ação para que o milagre fechasse. E veja, a moeda não era para Pedro, precisava pagar, precisava ir lá e entregar aquilo. Tá? Vamos fazer a nossa meditação? Senhor, no dia de hoje, muitas vezes nos vemos assim, fugindo talvez das nossas responsabilidades, esquecendo que temos também uma pátria eterna, que ela é galgada, é conquistada a partir da pátria terrena, é vivendo bem aqui, fazendo bem a nossa parte, que nós conquistamos aquilo que esperas de nós. É com consciência da nossa responsabilidade, com consciência do nosso agir, que nós conseguiremos chegar a ter os milagres de Deus, mas acima de tudo, a bênção do Senhor para a nossa existência. Agir com consciência, fazendo os verbos de Deus
frutificarem em nós. Quantos verbos Deus coloca à nossa disposição. Hoje eu quero agir de acordo com os verbos divinos. Façamos a nossa oração. Senhor, quantas e quantas vezes eu fiquei surdo aos teus pedidos, eu não soube agir na hora certa, eu nem conheço direito quais os verbos que destinas a mim. Hoje, com esta passagem, Senhor, eu quero pedir a tua ajuda para que eu atravesse o meu tempo tendo responsabilidades, pensando no bem comum, fugindo das tentações e cumprindo as minhas obrigações, para que o teu ensinamento me ensine a ser um homem de responsabilidade, sem deixar jamais de seguir o maior objetivo, que é alcançar a pátria eterna. Me ensine, Senhor, a agir como Pedro hoje, esmiuçando o teu comando, colocando-me em ação através dos verbos cheios de vida que pedes a mim. Me ensina, Senhor, a enxergar nas coisas simples a possibilidade de um milagre. E me dá, Senhor, a consciência do bem comum, a consciência do bem definitivo. Me ensine a agir com mais consciência no dia de hoje. Amém. Que maravilha, né? E que nossa vida hoje seja uma vida muito mais atenta a estes verbos de transformação, a estes verbos milagrosos e a agir com mais consciência. E qual é o nosso compromisso do dia de hoje? Agirei com mais consciência. Então vai lá, escreva, agirei com mais consciência. Escreve aqui embaixo nos comentários, hoje eu agirei com mais consciência. E se você quer agir com mais consciência, então escreva, porque talvez é aqui que o Senhor está pedindo também um passo para você evangelizar mais pessoas. Não esqueça de dar o seu like neste vídeo, sabe, like é o joinha. Não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva neste canal cheio de bênção para você. Amém? Que o Senhor, nosso Deus, abençoe você e sua família no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.